Boa noite. Estamos aqui ao vivo para começar mais uma live. Vamos falar sobre um assunto bem interessante. Estou aguardando aqui a Ângela entrar. Aí quando a Ângela entrar, a gente vai começar a conversar. A Ângela entrou. Vou ver se ela consegue me mandar o convite. Ó, ver solicitação. Vamos ver aqui. Oiê! Certo, tá vendo? Deu certo, tá vendo? Que liguinho. Muito bom. Tá muito escuro? Eu tô muito escura ou não? Tá vendo direito? Eu tô te vendo direitinho. Tá, tá. Porque eu não tenho, como eu não tô em casa, então eu não tenho uma iluminação legal. Então eu tô numa iluminação normal aqui. Boa noite, gente que tá entrando, que delícia. Então, chegou a nossa vez, Anjinha. Pra saber tirar todas as dúvidas que eu tenho, né? Então Uhum. vai ser bem legal, bem legal. Ó, viu? Ó, a Elisete tá falando que a gente tá ótima. Ah, que então tá bom. Obrigada, obrigada. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos começar. Vamos, Podemos começar. vamos. Você quer começar? Você quer que eu comece? O que que você quer? Não, acho que é legal. Posso começar, posso começar. Tá. Bom, acho que foi legal a gente ter marcado essa live, né, para falar do seu trabalho, que é um trabalho que sempre me interessou, assim, né, e depois, quando eu soube que você já estava fazendo isso e tal, mais interessada eu fiquei. Ano passado eu não consegui fazer, né, em São Paulo, que você fez em São Paulo, então acabou que não deu para fazer. E agora, né, foi muito legal porque a gente está conseguindo fazer, levar você lá para o meu espaço, né, para o Espaço Prana lá no Vale das Videiras, o que é uma honra para mim, assim, né, Oh, meu Deus. é meio, quer dizer, é confiança, assim, né, de trabalho tão bacana lá. E aí, a gente está conversando, né? Me deu vontade de propor a você, né, a gente fazer uma live, porque as minhas dúvidas e as minhas questões com relação a esse sistema ou essa técnica, né? é, Certamente será dúvida e questionamento de muitas pessoas que vão entrar para ver isso aqui, né? Então, assim, acho que pode ser um papo super, mesmo super tranquilo. A gente não preparou nada para falar, né? Mas, mas eu tenho certeza que essa técnica, que esse, que essa forma de olhar um momento sistêmico, né? É maravilhoso, assim, né? E como eu sou consteladora, sou alinhadora e tal, isso vem só, e eu tenho certeza que será muito complementar para quem se interessa e para quem trabalha com terapias sistêmicas, né? Ou Sim. sistêmicos, ou não, ou para qualquer pessoa que vai entender isso de uma forma incrível, né? De entender o processo é, do nascimento, né? E do pré-nascimento. E mesmo para quem não, para quem nem é terapeuta, mas vai passar pela experiência de se cuidar e de olhar para esse lugar que raramente a gente olha, né? É. Para trás, raramente a gente olha. Então, acho que agora quem tem que falar é você, do que a gente Não, mas fala. eu queria, como outras pessoas podem assistir, pessoas que talvez não conhecem você, não me conhecem, eu queria que você se apresentasse, Ângela, falasse seu nome, o que que você faz, eu acho importante as pessoas saberem. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Ângela Fusaro, né? Eu sou terapeuta vibracional, sou terapeuta vibracional xamânica, então trabalho com alinhamento energético, né? Que é uma terapia xamânica. Sou consteladora, enfim, tenho muitas modalidades de atendimento dentro, inclusive, do xamanismo e tudo, né? E faço também um trabalho
bem legal, que é um trabalho com mulheres, né? Com a ancestralidade, né? Então, toda essa coisa da ancestralidade me atrai muito, né? Porque a gente não nasceu de proveta. Então, antes de eu começar a estudar isso, né? Sempre foi uma coisa, a família, o sistema, as pessoas que vieram antes, sempre foram um questionamento para mim, né? Quem eram elas? Como elas viveram? Quer dizer, eu sou sagitariana, mas eu sou muito curiosa, né? Tudo eu quero saber, sabe? Então, eu acho que essa abordagem que você traz agora só vai complementar, né, aquilo que eu já faço, né? O meu Uhum, olhar para o sistema, né? Então, sim. acho que é muito legal, muito legal. E eu sou Magda Baeta, psicóloga, terapeuta sistêmica, tenho aí atuado, né, com bastante força. Depois que a gente olha, não tem como desver, né, Ângela? Quando a gente Não, estuda o sistêmico, você não consegue olhar para um ser humano e olhar aquele ser humano. Você olha além dele, porque ele é muito do que ele recebeu. total, total. Então não tem como, né? Eu venho atuando bastante muita coisa que eu aprendi com você nos cursos que eu faço seus, né? Que são maravilhosos. Valem todos muito a pena. Que bom. O, o feminino ancestral, que quando dá eu sempre vou, repito, porque é maravilhoso. Nossa, são camadas e camadas que a gente vai tirando dessas questões que a gente carrega desse feminino, né? Que não é fácil, não. E interessante que o sistema gemelar apareceu na minha vida, né? Eu estava num workshop do Stephen Hausner, em São Paulo, lá no interior de São Paulo, e eu vi uma senhora que estava com esse livro aqui. Hum, E me chamou muito a atenção, porque esse livro é roxinho, eu amo roxo, né? Eu amo lilás. E aí eu perguntava para as pessoas quem é essa senhora? E as pessoas, eu não conheço, não conheço, não conheço. Aí uma pessoa virou para mim e falou: por que a gente não vai lá conhecer então, né? E fomos conhecer a Agostinha, que é uma das autoras, né, do livro, que são várias alunas, né? hum, Da doutora Graziella Concetta Freni, que foi quem desenvolveu o método do sistema gemelar. Ela que descobriu, que desenvolveu esse trabalho. E aí a coisa do gemelar me chamou muita atenção, porque eu sou gêmea, né? E aí eu falei, não, aí eu olhei para ela assim, ela é baixinha, eu falei, cara, eu quero conhecer isso, eu sou gêmea. Ela ria, assim, muito simpática, né? Hoje somos grandes amigas, Agostinha. é, E aí eu comprei o livro, óbvio, né? Li, devorei. São vários capítulos de várias alunas da doutora Graziella que aplicaram o método nas suas especificidades de trabalho. Então, são relatos muito interessantes, né? A doutora Graziella já tinha escrito um livro, mas não estava traduzido, e hoje tem o livro dela, né? Constelação e Sistema Gemelar, né? Aqui maravilhoso, que dá para estudar bastante. E o sistema gemelar, ele, assim, ela conta, né, que ela é uma consteladora, trabalhou com Bert Hellinger durante muitos anos na vida dela, traduzia livros, assim, da galera toda lá dos consteladores, e ela foi, através de alguns workshops que ela participava, disseram para ela que ela era uma gêmea sobrevivente. uhum, Inclusive, muitos consteladores trabalham, né, e percebem no campo, quando aparece, o gêmeo evanescente, que é aquele que evaneceu, que é aquele que foi. Tanto que a gente tem esse livro aqui, né, O Gêmeo Solitário, tá, né, que fala sobre essa coisa do gêmeo evanescente. E o gêmeo sobrevivente, solitário, somos nós que nascemos, né? E há um tempo atrás, né, se calculava, assim, se falava que era, né, um gêmeo, dois gêmeos, né, que tinha assim alguns, né. Com o trabalho da doutora, que foi um trabalho que veio muito pro lado dela pessoal, das questões dela pessoal, ela conheceu o casal Austerman, que não tem livro traduzido no Brasil, foi com quem ela aprendeu sobre esse conceito do gêmeo sobrevivente, né? E aí ela começou a estudar e começou a fazer trabalhos com ela e ela começou a desenvolver, né, o método, a trabalhar fenomenologicamente, como é o trabalho das constelações, né? E foi descobrindo ali o campo morfogenético gemelar. Descobriu ali o campo, né, do sistema gemelar. Então,
quando a gente está ali sendo concebido, no momento da nossa concepção, que tem aquele espermatozoide com aquele óvulo, que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali se forma uma célula estaminal, que são as células tronco. Uhum. Só que as células estaminais, elas têm 4 tipos, né? E cada tipo vai desenvolver um organismo que dá condição de um ser humano ser desenvolvido, um feto ali se desenvolver. Uhum. E só tem um desses tipos, né, que é a totipotente, que tem todas as capacidades de desenvolver placenta, cordão umbilical e tudo ali que aquele embriãozinho vai se tornando um feto ali para a gente nascer. E aí, a gente sabe que nesse momento da concepção, ele se dá ali na trompa de Falópio. Uhum. E aí, aquele óvulo que é fecundado, ele começa a ter a proliferação das células. Elas começam a se multiplicar. Então, aquela duas que virou uma, a gente vê vídeos, é só botar na internet que vê vários vídeos. Você vai vendo aquela multiplicação. Uhum. E essas células, elas vão liberando outras células. Então, tem aquelas duas ali que se tornou uma célula estaminal, só que a proliferação são muitas células, muitas células. E elas vão, né, se reproduzindo ali, vamos dizer assim, né, vão se multiplicando desses 4 tipos. Então, na hora que chega ali no útero, né, que nida ali o óvulo fecundado, que forma aquela bolsa, ali já tem outras bolsas, com outros embriões. A gente está falando em termos de entender racionalmente em célula embrionária. Não é embrião e feto. A gente está falando em célula embrionária. Então, ali, nesse período, que é bem no início do desenvolvimento, né, a gente já começa a viver, a se relacionar com as células embrionárias que a gente chama dos nossos irmãos gemelares. Daí o sistema gemelar. Então, a relação é com as células. Só que quando a gente vai estudar, por exemplo, a teoria polivagal, que a gente estuda trauma, vai trabalhar trauma, sabe que trauma está no corpo, né? A gente percebe que a memória celular está na memória celular. Da onde que vêm os traumas, né? Eles têm de pessoas especialistas que trabalham com traumas intrauterinos, dentro do útero, né? Então, Maria, se diz, só porque agora me causou assim, então se diz que as células, né, que são formadas ali, elas já têm uma consciência? Sim, a célula tem. Coisa, né? Que coisa. É uma célula tronco, Ângela. São células tronco. Parece que é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diferente, né? Então, é muito incrível isso, porque... É muito incrível. Então, na verdade, quando você fala isso, e aí a minha cabeça já deu um chabu agora, tipo assim, então, quantos % da humanidade é gemelar? Todo mundo. Pois a doutora Graziella, ela afirma, inclusive, até com o próprio casal Austerman, né, que somos todos gêmeos sobreviventes. Todos, sem exceção. Nas constelações aparece ali alguma dinâmica que ela é específica, né, do gemelar, do gêmeo sobrevivente. É uma conexão assim, eu já tive a oportunidade de acontecer numa constelação que eu estava conduzindo, de aparecer ali no tema da pessoa que estava trazendo para constelar, foi justamente para o gêmeo sobrevivente ali, para a relação desse gêmeo, desse gemelar dele. É um amor que é assim, é absurdo. Eu que sou gêmea, né? E o Bert Hellinger já falava, né, que o amor dos gêmeos ele sobrepõe ao amor de mãe, né? E é verdade, né? Isso é uma grande verdade. A gente tem uma relação que não tem uma explicação. Quando eu comecei a estudar, e aí quando eu vi o livro, conheci a Agostinha, disse que lá eu me interessei em fazer a formação com a doutora e venho fazendo todo ano, participo dos encontros e fiz a formação completa, né? Que me dá, inclusive, a condição de poder ensinar, aplicar o método, né, dentro da terapia com os seus clientes, etc. Então, assim, assim, eu consegui entender a grandiosidade que é a relação do sistema. Então, a nossa conexão ali no início, né, ela é bem... quando a gente fala do desenvolvimento do sistema nervoso, que é aquele eixinho que começa a se desenvolver ali, no momento que nida ali no útero, né? A gente
a primeira coisa que se forma, que vai se desenvolver, é uma coisa chamada corpo encefálico, didaticamente dividindo para entender, né, o desenvolvimento do sistema nervoso. E isso é corpo, é sensação corporal. Então, todas as experiências que a gente tem iniciais com os gêmeos, né, eu já vou explicar um pouquinho melhor isso, os primeiros registros estão no corpo. Então, é sensação corporal. E isso tem um período de aproximadamente uns 40 dias, o desenvolvimento de começar a desenvolver essa parte, né, do sistema nervoso chamado corpo encefálico. A partir do segundo mês, a partir dos 40 dias, né, começa uma segunda parte do sistema nervoso, que é o sistema límbico, responsável pelas percepções emocionais, emoções básicas, e que tem a duração ali de uns 2 meses também de início de desenvolvimento. Então, a gente até... esse período de 40 dias, 2 meses ali que a gente está se desenvolvendo como uma célula embrionária e se relacionando com essas células embrionárias que são os nossos irmãos gemelares, a gente está registrando tudo que a gente vive ali dentro no corpo e na emoção. Somente no final do 5º mês de vida, no útero, é que as primeiras atividades cerebrais do neocórtex começam a se desenvolver. Então, ali... o sistema gemelar, ele dura, né? A relação com esses gêmeos, né? Ela vai durando, ela tem a duração de no máximo 3 meses. Então, do momento da concepção ali que começam essas divisões celulares, começa essa formação dessas bolsas com esses gêmeos dentro, essas células embrionárias, até o 3º mês, é esse período. Depois, a gente entra num período que ela dá um nome de solidão cósmica, que é dos 3 meses até o final do 5º mês, que você fica ali sozinho, porque você não tem mais os seus irmãos gemelares. No meu caso, eu não vivi solidão cósmica, porque a minha irmã gêmea nasceu junto comigo, né? Então, a gente não teve essa vivência, porque estava ali uma com a outra interagindo, não tinha como, né? Não tinha como ficar sozinha, né? E é dali, desta solidão cósmica, muitas vezes, né, que a gente, através do trabalho do método do sistema gemelar, que a gente identifica a origem de depressões profundas, de pessoas que vivem no mundo da lua, assim, sabe, buscando alguma coisa. Então, a gente percebe ali, nas questões dos sintomas, né, a origem disso. O pânico, por exemplo, né, o que acontece quando você tem uma crise de pânico? Você para de respirar. A pessoa acha que vai morrer literalmente, porque a sensação física é de fechar aqui. O que acontece lá no útero? A gente não respira pelo nariz e pela garganta, a gente respira pelo cordão umbilical. Então, no momento dos nossos irmãos gemelares irem embora, morrerem literalmente, esvanecer, né, a gente toma aquele impacto, tá ali como célula vibrando, se relacionando, daqui a pouco aquele gêmeo, pluft, não sobrevive, porque é o primeiro sistema de sobrevivência que a gente aprende ali. Então, esse primeiro impacto, a gente separa, assim, tanto que tem os exercícios que eu faço, que a pessoa vivencia o exercício, ela vê isso no corpo dela funcionando. Que ela para de respirar, assim, daquele... Quando a gente leva um susto, a gente meio que para de respirar. Sim. Então, ela fecha a glote. Então, a experiência do pânico é você tá trazendo algo aqui fora, ativa essa memória lá do sistema gemelar, de uma experiência que você teve com algum gêmeo seu, e aí você fecha a garganta. O corpo, ele está respondendo a uma memória que está no corpo. Então, o trabalho do sistema gemelar, ele é totalmente corporal. Ele vai todo para o corpo. Por quê? Porque agora, a gente que está aqui vivo, com todo o sistema nervoso desenvolvido, com toda a capacidade cognitiva de compreensão, a gente traz para o neocórtex a compreensão do que eu vivi, do que eu estou sentindo no corpo e na minha emoção. Então, eu me reorganizo, eu tenho a capacidade de transformar aquela memória e nunca mais, eu não vou ser mais ativada, porque eu reorganizei, realmente eu consegui mudar, transformar aquela memória. E é isso que acontece com muitos trabalhos, muitos métodos que trabalham com trauma, que vai para o corpo, né? Faz justamente esse papel, né? E aí uma coisa muito interessante, né, que como é o nosso primeiro sistema de sobrevivência,
também é o nosso primeiro sistema relacional. Então, o nosso primeiro sistema, falando numa linguagem de constelação sistêmica, é o nosso primeiro sistema social e de pertencimento, não o familiar. O sistema gemelar, ele antecede o sistema familiar. É incrível. Uma vez, eu acho que para contextualizar isso que você está falando, qual foi a primeira vez, assim, eu como terapeuta, que percebi da importância disso, né? Eu nem sabia, faz muitos anos isso. Logo nos primeiros anos que eu fazia alinhamento, chegou um rapaz lá para mim e a questão dele era assim, ele era casado, tinha um emprego ótimo, a mulher era ótima, com filhos, com não sei o que, mas ele se sentia infeliz, ele se sentia deprimido, nada para ele servia, a vida para ele era uma droga. E ele falava, mas não é possível, minha vida é maravilhosa, eu tenho isso. Tá. Quando eu comecei a fazer o trabalho, eu vi que o corpo energético estava falando com uma outra pessoa. Olha! E eu falei, mas você está onde? Aí ele me falou, eu estou aqui na barriga da minha mãe. E aí, o gêmeo dele, que já era fetinho, já era pequenininho, não era a célula não, mas já era pequenininho. Era o embrião. Aconteceu alguma coisa e ele desesperado, onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que você está? E aí, eu no alinhamento, é uma outra técnica, evidentemente, mas aí o que eu fiz? E eu não sabia, nunca tinha acontecido, eu nem tinha aprendido isso quando eu me formei, né? E aí eu comecei a falar, meu Deus, o que eu faço? Eu falei assim, eu vou parir ele de novo. Aí eu botei ele para dentro do útero de novo e trouxe o irmão outra vez. Uhum. Eu fiz aquele momento da separação. E fiz com que ele se despedisse. O irmão falava para ele, mas eu tenho que ir. Que lindo! Tô Mas toda arrepiada, Ângela. foi muito lindo. Foi a primeira vez assim que eu falei, caraca, que importância tem isso, saber isso, né? Aí quando eu acabei falando... Quando eu voltei, né, falei com ele, falei, isso faz sentido para você assim, né? Porque foi uma coisa que nunca aconteceu e tal. Aí ele falou assim, Ângela, olha só, eu conscientemente não sei, mas você está falando isso e o meu corpo inteiro está dizendo que isso é absolutamente possível. Olha. Então, assim... Puro gemelar. Puro gemelar. Puro gemelar. Você fez uma integração com ele através do neocórtex dele, do entendimento racional, da existência de um irmão gemelar que a gente traz no nosso corpo. Porque como evanece, a gente come, né, a gente engole, o corpo da mãe absorve, o nosso corpo absorve. Então, eles estão no nosso corpo. É muito verdade. Magda? É energia também. Total. Célula, mas é energia em algo, porque a célula é energia também. A célula é energia. Tudo é energia, tudo é energia. Então, se em algum momento aquela célula existiu ali, existiu, gravado ali, né? E você vê que como o campo ele conversa e traz informação soberana. O campo é muito soberano. Então, na hora que você estava ali usando uma técnica e ele foi exatamente para onde ele precisava ir, o corpo dele precisava integrar essa perda. Por que a vida dele não tinha sentido, mesmo ele tendo sucesso e coisas que muitas pessoas querem ter e realizar e conquistar? Por causa dessa sensação que está no corpo, que o corpo ele é a verdade da gente. O nosso corpo é o nosso inconsciente. Porque o sentimento dele não tinha a ver com o que ele mentalmente, intelectualmente sabe. É isso aí. Entendeu? Então é muito doido isso, né? Muito lindo, né? É muito lindo. É muito bacana. Deixa eu responder aqui. Olha, os gêmeos univitelinos não sentem essa ausência? Olha só, eu sou uma gêmea univitelina, tá? Eu não sinto a ausência da minha irmã que nasceu comigo, mas a gente tem uma irmã gêmea. Todos nós temos. No meu processo é individual, eu sou uma individualidade, a minha irmã é outra. Então a gente tem o nosso processo ali dentro do útero, eu e ela, enquanto indivíduo, e a gente tem o nosso processo com os nossos gemelares. Cada um de nós tem um gêmeo espelho do mesmo sexo e do sexo oposto, que são os primeiros. A primeira organização que eu tenho com uma célula embrionária é o meu gêmeo espelho e a minha gêmea espelha.
E aí, eles geralmente são do mesmo tamanho, né? Tudo bonitinho. Então a gente tem um que é do mesmo sexo e um que não é do mesmo sexo, que é do sexo oposto, né? E o que a gente faz aqui fora na vida? A gente replica a vivência que a gente teve no útero, que a gente constrói ali, registra uma matriz relacional, porque é nosso primeiro sistema de pertencimento social. Então, a minha primeira experiência relacional é com meu irmão gêmeo espelho. E aí ele vai embora. Uhum. E eu vou e me reorganizo com outro irmãozinho, e vou me reorganizando. E cada ida de um e de outro, eu revivo o trauma primeiro. Meu primeiro trauma, que foi o meu primeiro movimento primário interrompido, foi com meu irmão gêmeo, não é com a minha mãe. Sim. No sistema gemelar, a gente entende que o primeiro movimento primário interrompido é com o irmão gêmeo, espelho, e não com a mãe, como a gente aprende nas constelações. E aí isso a gente vê fenomenologicamente. Quando a gente coloca a pessoa no véu, quando a gente faz a constelação com pessoas com do gemelar também, que a gente bota no véu, é fenômeno. Não tem como. É igual o que a Ângela está contando aqui do alinhamento que ela fez, do trabalho dela, e que ali o corpo energético trazendo a informação e ela vendo as imagens. Não tem como mentir. É uma verdade. O corpo ele traz toda a verdade que a gente precisa saber. Então, quem quer muito entender as coisas pela mente, vá mente, não esquece disso. Como aquela mulher, a Helena Blavatsky, ela fala, a mente é assassina do corpo. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, assim, essa primeira experiência com o nosso irmão gêmeo, a gente sente essa perda, a gente sente essa ausência. Então, se eu tenho uma irmã gêmea, ou sou trigêmea, e eu sinto por exemplo, a minha irmã, ela sente, eu tenho um pouco mais assim de alegria do que ela em alguns aspectos. Então, com certeza, ele tem um trabalho de gemelar. E todas as vezes que eu já fiz trabalhos de gemelar comigo, a minha irmã estava ali, ela aparecia em algum momento, mas a minha primeira conexão são com os meus gêmeos espelhos. Eu estive agora, né, na semana passada, lá em Alto Paraíso, que eu participo, quando eu consigo, todo ano, do retiro dos renascedores do meu amigo Nilson Balderoni, que dá a formação de renascedores. E ele faz o encontro da gente lá em Alto Paraíso, todo ano em abril. E aí existe uma atividade que nós fazemos, porque a gente vai lá para trabalhar, né? Uhum. Que é enterrada na areia, a respiração enterrada na areia. A gente já fez na praia, a gente faz lá agora na pousada lá do amigo dele, do Morro da Baleia, que ele construiu a estrela de 6 pontas, com areia de cristais, é maravilhoso, Alto Paraíso, né? E dessa vez, eu lá, respirando, foi uma respiração difícil para mim, eu parava de respirar toda hora, eu fazia assim, ó. E aí os colegas, né, que ficam ali cuidando, os renascedores, respira, Magda, não sei o que lá. E eu fiz umas 7 dessas intercorrências de parar de respirar. E aí, quando eu continuei respirando assim, me veio uma dor de perda e eu vi o meu gêmeo espelho masculino do outro sexo, né? E nossa, eu chorei, na hora que eu saí dali, não parava de chorar, porque era uma emoção tão grande. Eu comecei a fazer um trabalho de integração com ele. E aí o interessante é, quando a gente vai vivendo isso no útero, até todos irem embora, então a gente vai se reorganizando e só vai se retraumatizando. E aí, quando a gente nasce aqui fora na vida, a gente vai buscar esses irmãos. Então, geralmente, os parceiros de vida, seja mulher com mulher, homem com mulher, não importa, parceiro de vida, a gente está buscando o nosso gêmeo espelho. A gente coloca essa pessoa nesse lugar do gêmeo espelho. E aí, existem algumas técnicas, alguns recursos, atividades que a gente faz no sistema gemelar, justamente para a gente poder tirar aquela pessoa ou qualquer outra pessoa na vida da gente que a gente substitui aqui fora. Então, todo mundo que a gente encontra, todo mundo que a gente se relaciona, são substitutos desses gemelares. Né? É lógico que as pessoas mais próximas, familiares, pessoas com mais intimidade, são os gêmeos que a gente teve mais dor em relação a quando eles se foram. E aí é o nosso sofrimento em relação à distância de algumas pessoas. Eu tive uma cliente que foi fazer o gemelar comigo e ela me procurou porque ela tinha uma dificuldade muito grande com o irmão, que ela não conseguia ficar longe dele. Então ele foi morar em outro estado, outro país, eu não me lembro, e ela entrou em depressão. Casada, com filho, né, trabalha com família.
e essa relação com o irmão. E foi incrível, porque lá no véu ela conseguiu, ela teve essa experiência de se reconectar com esse irmão. Eu fui lá, fiz as frases de autorregulação para ela diferenciar o gêmeo espelho do irmão. E aí, depois de um tempo, né, ela contou para mim que, cara, ele mora fora, ela não fica mais deprimida, aquela dor que ela tinha no corpo, porque quando a gente está triste, está com depressão, a gente sente uma dor aqui no peito, parece que vai arrancar nossa alma, né? Quem nunca? Significar aquele momento, né, Magda? Isso, você integra no corpo, por isso que o trabalho é corporal. Isso. O que você fez com o teu cliente, você integrou, porque a gente precisa do neocórtex para entender. Só que a gente está entendendo o quê? Uma sensação física, uma emoção. Então a gente está integrando. É muito fantástico, porque, como assim, cara, não tenho mais aquela dor não existe mais, e não existe mesmo. A gente vai para o corpo para trabalhar, para poder realmente integrar a experiência que a gente teve lá no útero desta relação com os nossos gemelares, que é uma relação de muita simbiose, de muito amor. É célula, gente, é corpo, é uma coisa assim muito forte, entende? É muito incrível, assim. Então, na hora que a gente está com uma dificuldade, por exemplo, quando a gente começa muitas vezes uma constelação gemelar através de uma constelação sistêmica, que a gente quer olhar para determinadas questões da nossa vida, e aí a gente faz toda aquela dinâmica ali da constelação sistêmica, e aí é incrível porque a gente consegue ver a diferença de quando está aparecendo o gemelar, ou quando entra no sistema gemelar. Tem os movimentos, é muito interessante. E me diz uma coisa, Magda, assim, tipo, quais são os benefícios de uma pessoa? Quais são primeiro os sintomas de uma pessoa? Eu imagino que então devem ser muitos sintomas, né? Que das pessoas, os sintomas que as pessoas têm, que a gente deveria buscar um tratamento, uma terapia sistêmica gemelar, no caso. Todos os sintomas se remete ao gemelar, não tenha dúvidas. Mas uma coisa que a gente consegue observar, que a pessoa está ali vivendo na vida dela e está com muita dificuldade de integrar o gêmeo, por exemplo, pessoas que quando vão comprar coisas, sempre compram duplo, triplo e guarda. Não usa muitas vezes. Está comprando pro gemelar. Eu sou assim, eu faço isso. Eu não consigo comprar uma coisa. Aí quando eu vejo, eu falei, mas pra quê? E eu faço um esforço energúmeno, começo a conversar com meu irmão gemelar e falo, cara, eu já sei que você existe, já estou integrando você, eu não preciso comprar duas roupas. Cara, dois sapatos. Não é possível. Me dá seu cartão. Gente, é incrível. Pessoas que não conseguem, por exemplo, a casa da pessoa, a despensa é sempre cheia. Então tem um pacote de macarrão. Peguei 2 pacotes. Vou fazer um pacote de macarrão agora, já tem um ainda na despensa. Mas eu olho para aquele eu preciso comprar mais. Então, geladeira lotada, despensa lotada, porque não pode faltar. Por quê? Porque eu estou vivendo com a falta do gemelar. Né? E nesse curso, Magda, quer dizer... Comida, compulsão por comida. Imagino. Por exemplo, as pessoas que vão procurar, né, para querer fazer essa formação, ela é uma formação, ela é só para consteladores? Como é que é assim? Não, pode ser terapeuta também, porque na formação, no curso, né, eu falo um pouco sobre o sistêmico, eu ensino, né, as coisas básicas do sistêmico, que é importante para entender, né? Porque não tem como. É o nosso primeiro sistema de sobrevivência, primeiro sistema de pertencimento social, ali que a gente constrói uma matriz relacional. A gente tem que ter um conhecimento, uma ideia de gêmeo grande, pequeno e médio, que fala da hierarquia, essa questão do dar e receber, do dar e tomar também. Então, todos esses conceitos sistêmicos eu explico e passo, não precisa ser... A pessoa pode ter um pouco de entendimento, precisa ser constelador para fazer. E eu ensino várias atividades que você pode trabalhar com o gemelar. Então, tem o desenho do útero, tem os gráficos, tem os bastões, tem os bonequinhos, tem o véu. E o trabalho, ele é para você atuar individual. Tem bastante recurso,
sabe? Eu ensino também a fazer online, porque tem uma moça que faz uns círculos assim de acrílico e eu faço atendimento online. Eu não dá para botar a pessoa no véu, a pessoa lá. A não ser que a Ângela quer fazer muito, a gente está longe uma da outra, você arranja 2, 3 pessoas ali para poder te dar apoio. Tem que ter o material, que não é um material, tem que ter véu, tem que ter almofada, tem que ter bonequinho de pano. E aí as pessoas vão te dar suporte para estar ali fazendo a constelação com você. Mas é uma parafernália gigante que a pessoa tem que arranjar. Então é mais fácil ir fazendo no presencial, no consultório. Mas tem muito recurso para usar. Então eu tenho feito online com esses círculos e com os bonequinhos, né? Os bonequinhos de Playmobil. Dá para fazer, porque você aprende a usar o método, você aprende a trabalhar o sistema gemelar. Então dá para fazer. Eu tenho feito, tem dado bastante certo. Lógico que o véu, entrar no véu é profundo, né? E o trabalho, ele precisa ser feito, assim, pelo menos mensalmente, durante um tempo. Porque quando a gente entra... quando a gente entra para fazer um trabalho de gemelar, o corpo te leva para onde ele precisa. Né? Ali naquela questão, naquilo que você está trazendo, naquela memória que está sendo ali liberada, vindo à tona. Então, pode ser que você, a princípio, entre bem no final, onde os gêmeos já foram embora. Então, você está ali com 3 meses, 2 meses e pouco. Né? E aí você vai fazendo o trabalho mensalmente para você ir voltando até encontrar o gêmeo espelho. Então, tem o movimento do nascimento, tem o movimento do gêmeo espelho. Tudo isso a gente vai aprendendo para poder trabalhar, para poder acompanhar o seu cliente. Né? E assim, é tão libertador, porque na hora que a gente começa a trabalhar as questões, né, sistêmicas, familiares, que tem a ver com as pessoas, né? E tem a ver com as relações, as dificuldades que as pessoas têm, quando você vai integrando o gêmeo, você vai tirando a pessoa ou aquela questão da tua vida daquele lugar e dá lugar para o gêmeo, né? Você libera aquela pessoa, aquela questão daquele lugar. Então a tua vida começa a fluir ali. Nas relações, gente, as relações é isso. Então você consegue se relacionar com uma pessoa, deixando essa pessoa ser quem ela é. Qualquer tipo de relação, amizade, trabalho, pai, mãe, marido, mulher, filho. Né? Você consegue deixar a pessoa ser o que ela é, porque você olha para ela e para de substituir ela pela relação que você teve aqui com o seu gemelar, pela questão que você tem aqui com o teu gemelar. Então, a gente tem algumas falas, né, que a gente se utiliza nessas dinâmicas, nesses exercícios, para trazer à tona esse imprint que está ali no corpo, e aí continua com as falas para integração. E é incrível, porque a relação com as pessoas mudam. Você não vê essa da menina que fez com o irmão não podia falar que queria ir embora, que queria viajar, que queria morar em outro lugar, que ela deprimiu mesmo, de deprimir, de verdade. Porque você falou do campo mórfico, né? Quando você muda a tua visão, o teu sentimento, a tua emoção com relação àquilo, a essa, não sei se a gente pode chamar perda ou desaparecimento do gêmeo, né? Ou qualquer coisa assim. Desaparecimento mesmo. Então, quando você cria uma outra possibilidade, a informação é outra, a informação no campo mórfico é outra, completamente diferente, né? É isso aí. E aí, a partir daí, todo o resto muda. Porque o campo mórfico está na forma, está no corpo. Então, claro, porque é a informação que se tem agora. Agora não é mais aquela antiga informação. Tem uma quase como se fosse uma nova camada em cima. Isso. Tem outra, como se fosse um layer mesmo, assim, né? Porque assim, a experiência com o gêmeo espelho, ele vai embora, ele morre. Aí eu me reorganizo com outra célula. Aí ele morre. Aí a gente vive isso dentro da nossa própria bolsa, a gente vive isso com os outros gemelares fora da bolsa, que é mais doido ainda, porque você tá lá, você quer pegar, você não pode sair da tua bolsa, senão você morre, e ele também não, o outro gêmeo que você está ali se reorganizando. Às vezes ele nem olha para você, e você está ali. Relações tóxicas, gente, né? Que eu só me apaixono com quem nem olha para mim.
Eu tô ali buscando gemelar ali, tô presa ali naquela vivência. Então são camadas e camadas de retrauma, né? E aí, quando a gente entra no véu e começa a fazer o trabalho, trazer a consciência gemelar para integrar no corpo, né? A gente anda da frente para trás, né? Porque tem que voltar lá para o início do útero. São muitas perdas, sabe quantas? A pessoa que está perguntando. Eu vou falar para vocês. É em torno de 450, 500 irmãos gemelares. Imagina. Gente, a gente está falando de célula, não é de feto, não, tá? É célula embrionária. E aí vai se reorganizando. E, assim, às vezes, quem está aqui assistindo, ou vai assistir depois, né? Se começar a sentir, eu vou pegar aqui meus bonecos para mostrar para vocês. Se começar a sentir qualquer coisa, né? Ai, tô sentindo uma dor aqui, põe um bonequinho. Tô sentindo uma dor na cabeça, na testa. Respira, bota o bonequinho, porque você vai integrando. O corpo precisa desta vivência. Então, muitas vezes, só de dar palestra de gemelar, no curso, então, Nossa Senhora, de estar aqui fazendo live de gemelar, a galera já começa, né, a sentir. Eles ficam aqui na minha cadeira, eu trabalho com eles aqui atrás. Esses 4 aqui, né? Então, assim, pega uma almofada, pega um pano, pega um agasalho e um travesseiro e coloca. Se está doendo no peito, se está doendo na garganta, se está doendo nas costas, faz uma leve pressão, sabe? Com a almofadinha. Isso é você já... Porque você está ouvindo algo, você está buscando um conhecimento, está trazendo uma consciência gemelar, então você tem que trazer para o corpo. Não adianta ficar só aqui. Né? Você está falando agora, eu vi criancinhas assim, pegando bonequinhas e trazendo, quer dizer, como isso, inconscientemente, né, está trabalhando uma relação gemelar, por exemplo. Totalmente. A criança, quando brinca, eu tenho netos, né? Então, eu falava na barriga da minha filha, porque quando o meu neto mais velho estava na barriga da mãe dele, eu não tinha ainda o conhecimento do gemelar, já tem mais de 4 anos. O mais novo, eu falava na barriga dela, vovó tá aqui, vovó. Ela ria muito, eu falava, você tá aí com os seus gemelares, a vovó depois trabalha com você. Aí a criança faz o quê? A criança brinca de carrinho, faz fila. Eu tenho os bastões aqui, e o José Davi, que é meu neto mais velho, ele brinca muito. Vovó, posso brincar com seus bonequinhos? Aí ele pega os bastões, aí ele bota, ele conversa. Ele tá falando com os gemelares. É muito, muito, muito incrível. É um milagre a gente estar aqui, né? A vida é um milagre. E aí o movimento para a vida que a gente tem que aprender a ter é esse movimento de saber de que a gente está aqui graças a eles. Então a gente tem que ser grato, sabe? Não ficar na dor da perda, mas trazer eles para aqui para fora. Existem algumas meditações que eu faço de gemelar, que eu faço a pessoa abrir, tá lá na barriga, vai para a barriga, e abre a barriga e traz os gêmeos aqui para fora. É por isso que é bom, tá com dor, não sei aonde, tá não sei o que lá, vai botando, dorme com a almofada, não tem problema nenhum. Brincando, vai integrando. É isso aí, Cris. A Patrícia já fez um pouquinho do gemelar. Ela participou de um workshop que eu dei de heranças invisíveis, e eu fiz o renascimento, a respiração, fiz exercícios sistêmicos e fiz o gemelar. Aí ela participou. Muito É muito incrível, gente, é muito profundo, é muito incrível, é forte, né? Não é uma coisa simples, não dá para fazer uma vez só e ficar, a gente tem que ir buscando essa integração devagarinho, não é uma coisa que tem que ficar fazendo toda hora, mas pelo menos uma vez, a cada 2 meses no máximo, assim, dá para ter um intervalo bom de poder se trabalhar, para ir integrando mesmo, né? E aí seria interessante, né, Magda, a gente falar um pouquinho sobre praticamente quantos dias vão ser, né? Como é que é mais ou menos o esquema lá e tal, né? Porque eu tô achando incrível, tô louca para fazer, quer dizer, eu já tô namorando isso há muito tempo, né? Então acho que vai ser uma experiência maravilhosa e aí assim falar um pouco, né, de como é o horário, essas coisas assim. Depois eu falo um pouquinho dos passos. Quando eu dei o curso, né, eu já dei três turmas, né? Foram 3? Foram. Teve uma menina, né, assim, que ela é consteladora, que ela já começou a ver as clientes e já
foi, já começou a atuar, porque quando a gente vai buscar um conhecimento, parece que o campo abre, né? E você já começa a aparecer aquilo no seu setting ali terapêutico, não tem como, né? Então, o curso, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma cola aqui, peraí. Tem aqui. Eu faço a coisa. Quem tiver interesse, né, pede pra gente, pra mim ou pra Ângela, o PDF com todas as informações. O PDF fala do conteúdo programático, tem foto, é bem legal. É porque eu não sei botar foto em live, senão eu botava. Então, são 5 noites, 4 dias, tá? De imersão. A chegada é no dia 30 de maio, que é uma quinta-feira. Aí, quinta, sexta, sábado, domingo, É dia segunda. 1º, Ângela. Não, Ah, começa. não, dia 1º começa. A chegada é no dia 30, mas porque aí é depois de 4 horas da tarde. Aí na Isso. sexta já começa. Sexta, sábado, domingo, segunda e termina na terça-feira, no dia 5, na Isso. terça-feira. Tá ali, Então, ó. Sexta-feira, chegada a partir das 16. Isso, isso, que é na quinta. isso, quinta-feira, exatamente. E a partida é no dia 5, terça-feira. Isso. Então é bem legal, assim. Tem que ter esses dias todos. É muita coisa para aprender, é muita coisa porque eu ensino e os alunos aplicam. Então, eu também aplico e vocês vão botar a mão na massa, porque não tem como aprender se não botar a mão na massa. Então, Não por é isso que tem só, que ter. quer dizer, não é só a teoria, a gente não vai Não. teoria. Foi o que também me deixou assim, quando eu É. aquela outra vez que você me explicou e tudo, falei, caramba, então a gente ainda vai ter a possibilidade de experimentar o De processo. praticar, se saem de lá sabendo fazer. Nos colegas, né, de curso, É. mas também passar pelo processo. Né? Passa pelo processo, aplica o processo todo, recebe apostila, tudo direitinho. Muito Depois você manda pra gente um direct ou um WhatsApp para pedir o PDF. E vai ser no espaço onde a Ângela trabalha, que é deslumbrante. Fala lá do espaço Prana, natureza pura. Então, hoje em dia é o lugar onde eu moro, né? Mas esse espaço já é meu, já estou lá há 26 anos, mas hoje em dia eu moro lá, há 2 anos eu moro lá. Então, é um espaço que tem 17 lugares, não é enorme, então é uma coisa bem mais fechadinha, assim, né? Os cursos e tal. E aí vai ser lá. Comida vegetariana legal, os quartos são muito legais, as acomodações são muito legais, tem um salão grande lá onde são feitas as dinâmicas e tudo, e é no Vale das Videiras, que é um bairro, vamos dizer assim, de Araras, na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis. É Petrópolis ainda, né? Mas é no Vale das Videiras. Então, assim, é bem, bem legal. E já é muito preparado energeticamente, assim, né? Por conta de tudo que acontece lá, todos os cursos, tudo, né? Então, assim, é bem legal. Eu acho que vai ser muito, muito legal. Acho não, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E tá tudo incluído, né, Ângela? Alimentação, a estadia, o curso, tá tudo incluído. Tudo incluído. Não tem que. Só tem que ir. E depois, assim, quem tiver alguma dúvida da onde ir, como ir e tal, aí fala com a gente. O mais importante dessa live aqui, eu acho que era mesmo falar um pouco desse trabalho que eu nem fiz, mas sinto, porque sou consteladora, e sinto de como chega uma hora em que é mais para trás mesmo. Chega uma hora que a gente percebe que a gente está no limite, assim, e agora a gente. É mais profundo, A gente vai para onde? Será que tem um outro lugar? Tem um outro lugar para ir? Tem uma coisa mais antes, né? Ainda vem antes, né? Então, muito lindo, muito lindo. Existem imagens no Google. Eu trago, né, para o curso para mostrar as imagens, né, do útero lá, né, as ultrassonografias com as bolsas, né? Aí tem um desenho também lá de um gemelarzinho dançando com. É muito lindo, é incrível, é incrível.
E vai ter, lá no curso, você mostra alguma dessas imagens, assim, vai ter... Todas, todo o material passo, a gente monta um grupo de WhatsApp, eu passo muita coisa pelo WhatsApp. Tem a apostila também, que tem todo o conteúdo para dar suporte. Legal, muito bom. Tudo. Então, o que mais? Alguma outra dúvida, alguma coisa assim que você... Estou aqui tentando ver se tem alguma outra coisa interessante para falar. Assim, o buraco é mais embaixo, né? Literalmente. É. Uma coisa que foi incrível, a primeira vez que eu entrei no véu, né, que eu fui fazer a formação com a doutora Graziella, a gente teve algumas aulas online antes. Aí ela pediu para a gente fazer o material do véu, e aí ela pedia para a gente entrar no véu, na almofada. Eu ficava igual uma serelepe, não conseguia fazer o negócio. Aí a gente foi para o encontro presencial, para a imersão. E a primeira vez que eu entrei no véu mesmo, como representante, Uhum. é incrível. Eu comecei a fazer a respiração do renascimento, né? Comecei a fazer a respiração do renascimento. E aí eu fui conversar com o Nilson, falar para ele, cara, incrível, como essas duas técnicas se casam, como o sistema gemelar tem tudo a ver. Porque o que acontece com a respiração do renascimento? Quando você vai fazer a respiração da terapia do renascimento, que é a respiração circular, a gente vai direto para o útero. A gente vai direto para os processos intrauterinos, né? E a respiração, quando você mantém a respiração, você vai para o processo de integração, passa pela barreira. Né? E aí eu achei assim, um casamento fantástico também, porque você já começa a respirar ali, já começa a viver seus processos, já está integrando seus gemelares. Uhum. Né? Eu achei isso muito interessante. Você falando agora do alinhamento do corpo energético, trazendo o outro bebezinho, né, o gemelar ali, e falando para você que, olha, gente, é muito incrível como todos os métodos, eles se casam, eles se conversam. Eu é nunca incrível. Falar, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. E, de repente, como fez sentido para mim, aí depois eu comecei comprei esse livro, O Gêmeo Solitário e tudo. O Gêmeo Solitário. E aí depois você começou a falar disso e tal, como as coisas foram se encaixando, né? Vai. E o legal é que essa técnica, né, que você está trazendo é uma técnica que ela pode ser como é que eu falo? Junto, né, com outras técnicas, com quem trabalha com relação, com alinhamento. Lógico. Esse entendimento dessa técnica, né, dessa terapia, como você também pode fazer essa terapia separada. É um outro trabalho, né? Sim, pode fazer separado, lógico. Eu vou atender hoje com essa Vou aplicar o gemelar, vou aplicar não sei o quê. É exatamente assim. Eu faço legal, muito isso. Para quem é terapeuta, é uma nova ferramenta, né? Agrega. Porque vão ter questões ali que exatamente é o que a pessoa está precisando. Isso. Fazer essa diferenciação com o gemelar. É exatamente isso. Aqui, Magda, até que mês ocorrem essas perdas dos gemelares? Até o terceiro mês. No terceiro mês já não tem mais nenhum. Você está ali sozinha ou com um gêmeo, igual eu, que sou gêmea, estou ali com a minha gêmea. E aí isso começa no momento da concepção, desce ali pela trompa de Falópio, já começa aquelas, né, as divisões celulares, né, as multiplicações, já começa a formar bolsinhas com as células embrionárias, quando vai para o útero, já começa ali a formação, então, e é uma luta de sobrevivência, né? E essa perda dos irmãos, né, os irmãos irem embora, as mortes dos gemelares, elas ocorrem até o terceiro mês. Né? Aí, a partir do terceiro mês até o final do quinto, a gente vive uma solidão cósmica. E só no início do sexto mês de vida é que o nosso neocórtex começa as atividades do neocórtex começam a dar sinal de vida. Então, por isso que muitas coisas a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender. Então, a gente tem que ir para o corpo, tem que ir para a sensação física, tem que ir para a emoção, para poder trazer um entendimento. Então, é porque está lá no início, o imprint foi lá feito, as vivências com os gemelares, elas antecedem o neocórtex. Mas a gente precisa dele, ou aqui fora na vida, para integrar o que a gente traz na memória celular. A gente precisa do neocórtex. Só que ele sozinho não consegue entender.
Só de falar a gente pode imaginar um monte de coisa, mas eu preciso viver no meu corpo. Por isso que eu falo, se tiver alguém aí ativado, bota travesseiro, bota almofada, bota roupa, né? Acolhe o corpo, porque o corpo está ali dando sinal de que está trazendo uma memória celular de uma vivência. É muito E legal. aí, acolhe, conversa com o irmãozinho. Sim. Não, tudo. Nossa, é muito legal. Muito legal. Eu tô feliz. Muito... Ai, que bom. Então é isso, minha amiga querida. Aí na sexta-feira, agora, a Ângela estará aqui, já está no Rio, ela já está aqui no Rio. A Ângela estará na Casa da Barra, fazendo roda de cura maravilhosa. Ela voltou, de tanta gente encher a paciência dela, né? Obrigar ela a voltar a fazer roda de cura. É mesmo. Não, tem que fazer, tem que fazer. A gente até definiu a data, ela está aqui para dar a formação do alinhamento. Aí vamos fazer, né? Aí vai ser sexta-feira à noite. Quem quiser interesse em conhecer, eu vou estar lá também. Anjinha, com um monte de gente. É só mandar direct aqui, ou para mim ou para a Ângela, que a gente se conversa e fazer inscrição aí. Contribuição de R$50, né? É. Então é só ir. A Cris rindo. Vambora, Cris! Vamos estar lá sexta-feira. Oh, meu Deus do céu. Você vai aguentar a gente, não, né? Eu não sei o que era sexta-feira, mas tá tudo. Eu vou chegar antes, que eu vou poder ter tempo Então, tá. da fofoca. Olha só, gente, então, poxa, vamos lá, vai ser muito legal, muito bacana. Eu tô animadíssima para fazer. E vamos lá, qualquer coisa, ou entre em contato comigo, com a Magda, e a gente passa o que precisar, as dúvidas que forem necessárias, enfim. O PDF com as informações direitinho. Isso. Então aí. tá. Ai, que Tá. lindo. Adorei. Também. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Foi ouvindo a gente falar. Sim. E aí a gente vai se falando, e sexta-feira a gente se encontra. E aí, gratidão aí a todos que ficaram aqui nos prestigiando, aqueles outros que também vão nos prestigiar depois. E é isso. Um beijo no coração. Obrigada, Ginha. Até sexta. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Magdinha. Beijo. Eu que agradeço, querida. Tchau.